Aleluia! Aleluia! Que bênção, irmãos. Graça e paz a todos. É um privilégio poder estar aqui nesta manhã. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E eu quero louvar a Deus pela vida da equipe que tem trabalhado incansavelmente para que essa reunião pudesse chegar até a sua casa para te abençoar. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso que nós estamos alegres. Nesta manhã é uma manhã de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado, pela provisão, pelos mínimos detalhes que o Senhor tem feito em nossas vidas. Olhe em volta de você, as pessoas que estão em sua volta. A sua família está aí com você. Você tem uma igreja que ora por você. Você tem uma família abençoada, protegida e guardada pelo Senhor. Isso é motivo de você agradecer ao Senhor nesta manhã. Amém, queridos? Eu quero estar conversando algo com vocês que Deus tem ministrado ao meu coração. E às vezes pelos dias que nós passamos, pelos momentos que vivemos, acontecem muitas coisas e a gente vai deixando passar. Mas eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre as palavras que ferem. É algo que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que o Senhor me deu. E eu creio que eu fui já abençoado por essa palavra. Eu sei que você também vai ser abençoado e algo vai acontecer. Eu entendi uma coisa, que às vezes a palavra que é ministrada aos domingos ou na sua célula, às vezes não é para todo mundo que ela toca, que ela vai a fundo, mas sempre tem alguém que é abençoado através daquela palavra. Então o importante é que alguém seja tocado, porque quando Deus ministra algo no coração de alguém para levar, é porque alguém está precisando de ouvir aquela palavra. E é tão interessante que na Epístola de Tiago nós entendemos que ela é bem pequena, mas nós entendemos que é um livro que fala muito aos nossos corações, porque fala sobre perseverança, sobre a fé, sobre a língua, sobre sabedoria celestial, submissão à vontade de Deus, paciência, Então são detalhes que às vezes nós lemos e não atentamos àquilo, mas e fala também sobre o que nós podemos lançar, sobre a palavra, sobre o que nós falamos ou deixamos de falar. Então eu quero ler com você Tiago 3, do 1 até o verso 10, que diz assim a palavra do Senhor. 3, do 1 até o 10. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Verso 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. É perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos um freio na boca do cavalo, para que obedecerem também, lhe dirigimos o corpo inteiro. O verso 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grande e batidos de rios, ventos, porque um pequeníssimo lemes são dirigidos para que onde queira que impulsione ele vá. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vendo como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. O verso 6. Ora, a língua é fogo e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana. Como também é preste a mesmas em chamas o inferno, pois essas espécies de esferas, de aves, répteis, de seres marinhos, tem sido domado
gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tomar. E mal incontido, carregando de veneno mortífero. O verso 9. Como ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos o homem, feito a semelhança de Deus. O verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aí na sua casa, na sua sala, aonde você estiver, na sua casa, as pessoas que estão em sua volta. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nesse instante, ó Deus. Devemos pedir, ó Deus, a tua glória, a graça, a proteção, o teu cuidado. Que o Senhor venha estar falando conosco, que o Senhor venha estar trabalhando em nossas vidas de uma forma sobrenatural, Deus. E que nesta manhã nós podemos ser tocados, nós podemos entender, podemos sentir e perceber a tua glória, sentir o teu mover sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que a sua família seja abençoada nesta manhã, em nome de Jesus. Palavras que ferem. As feridas mais profundas, muitas vezes, ela vem das pessoas que nós mais amamos, das pessoas que estão mais perto da gente, das pessoas que estão em nossa volta. Muitas vezes essas pessoas não tomam cuidado com as palavras, como dizer, como expressar. E quando isso acontece, geram feridas, abre feridas que pode se demorar anos e anos para cicatrizar, e muitas vezes, não há uma cicatrização. As palavras se tornam um instrumento cortante que causam feridas enormes na nossa alma, uma profundidade que muitas vezes ela até mesmo nos distanciam da presença de Deus, devido àquela ferida. Porque às vezes nós olhamos e pensamos, poxa, mas uma pessoa que eu amo tanto, meu pai, a minha mãe, meu irmão, minha filha, meu filho, e por que lança uma palavra tão doída, machuca tanto, me fere tanto? E essas palavras vão trazendo um prejuízo, vão trazendo algo assim, tão difícil, que acaba muitas vezes rompendo limites, e colocando limites, colocando barreiras, a qual nós não conseguimos avançar, não conseguimos ultrapassar. E com isso começamos a viver vidas difíceis e deixamos de ser abençoados, porque estamos feridos, estamos machucados. Pastor Luciano Subirá, em um dos seus livros, ele fala que a palavra, ela tem o poder de curar e também de ferir. E muitas vezes nós não usamos muito as palavras para curar. E algo que eu tenho refletido muito nesses últimos dias, até mesmo porque eu tenho entendido a transição da igreja e o que estamos vivendo, esse mover, essa presença, essa glória que está vindo sobre nós. E eu tenho entendido que se nós não ficarmos atentos à nossa palavra, o que nós lançamos, o que nós proferimos da nossa boca, nós vamos estar impedindo um crescimento. O Senhor começou a falar fortemente no meu coração, e aonde eu estava vendo aqui este texto, que é algo assim muito, muito rico, muito forte, e que eu parei para analisar e para ler, e eu entendi aqui, que aqui no verso 3, onde ele diz assim: ora, se podemos pôr freio na boca de um cavalo, nós podemos dominar não só mesmo a boca do cavalo, é o corpo inteiro daquele cavalo para onde ele vai. Ou seja, nós temos este poder, nós como humanos, nós como dominadores, porque o Senhor nos colocou sobre essa terra para dominar. Nós temos essa autoridade de dominar aquele animal através daquele cabresto, daquele freio que está na boca. Ele vai para onde a gente quer, ele corre da medida que nós deixarmos, ele anda da maneira que eu puxar a rédea. Então é um poder, é uma autoridade. E aqui também neste verso,
A palavra do Senhor fala sobre o leme. Que o leme, ele controla um grande navio, uma grande embarcação. Se você parar e for estudar e for entender o poder que há o leme, é um aparelho muito pequeno que há no navio, que é onde aquele comandante, aquele capitão, ele vai dar ordem para aquele leme, o lado para onde ele quer que ele seja direcionado. Sabe o que eu entendo? É que eu tenho que ter poder também sobre as minhas palavras. Eu preciso de aprender a dirigir as minhas palavras. Depois que eu li este texto, eu fiquei curioso, eu fui pesquisar um pouco também sobre o avião, porque eu mesmo já dei embarcações pequenas, nunca peguei um grande navio, um cruzeiro, uma coisa assim, né? Mas um avião eu já peguei. Depois eu fui entender que até o próprio avião, ali na sua traseira, ele tem uma pecinha tão pequena, que ele é direcionado para onde ele vai virar. Eu fiquei pensando, poxa, uma coisa tão pequena consegue governar um avião desse tamanho? Olha, a palavra do Senhor sempre ela tem as referências e as receitas básicas para as nossas vidas. Nós podemos dirigir a nossa palavra através da palavra de Deus. Ela é um manual. A palavra do Senhor vai trazer tudo que eu preciso de falar para você. Tudo que nós precisamos de conversar. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que então eu tenho que falar só mesmo da palavra, só mesmo da Bíblia? Não, meu irmão. Nós estamos em uma sociedade que nós precisamos de conversar de tudo. Mas porém nós temos que saber como falar. E a palavra do Senhor diz que aquele que não tem sabedoria, que peça para o Senhor, que Ele vai nos dar. E essa sabedoria, ela vem de Deus. E quando a sabedoria, ela vem de Deus, nós podemos direcionar a nossa boca. Nós podemos direcionar a nossa vida. Porque a boca do justo, ela é um manancial de vida. A do perverso, a do ímpio, ela traz violência. Ela traz destruição. Provérbios fala sobre isso. Salomão nos ensina lá em Provérbios 10, 11, que a boca do justo ela tem que ser um manancial. Nós temos que levar vida a outras pessoas. E eu quero dizer para você que você precisa de começar isso em sua volta. É por isso que eu disse para você orar com a sua casa, com a sua família nesta manhã, porque nós começamos onde nós estamos. E como eu disse aqui no início, que muitas vezes as palavras que mais machuca, às vezes não é do pastor, não é do meu líder, não é do meu melhor amigo. Às vezes a pessoa pode estar te destruindo, acabando com você, você aceita o que ele fala. E quando é alguém da sua própria casa, da sua família, alguém que você pensa, poxa, essa pessoa eu amo mais do que todo mundo, dessa pessoa essa palavra dói, ela fere. Mas nós precisamos de entender e ter, aqui no verso 3 nos ensina como dirigir, como dominar. E nós precisamos de pegar esse verso 3 para começarmos a ter um novo estilo de vida, a direcionar as nossas palavras. Porque a nossa palavra não pode ferir, ela precisa de trazer vida. Você precisa de usar a sua palavra para poder ajudar outras pessoas a continuar a ser melhor, a estar adiante. Outra coisa que eu entendi, que nós também podemos destruir. A nossa palavra também ela é como um veneno. Nós podemos destruir. Um veneno normalmente ele tem essa ação mortífera. Quando você faz uma plantação, muitas vezes antes você vai ali naquela lavoura, você bate um veneno para matar todas as pestes. Quando você tem um inseto na sua casa, um rato, uma barata, uma coisa assim, você vai lá e coloca um veneno para destruir aquilo. E assim são as nossas palavras que destilam da nossa boca. Muitas vezes nós destruímos vidas, pessoas, sonhos, projetos. E nós não podemos fazer isso.
Como nós vemos aqui no verso 3, que a nossa palavra ela tem o poder de direcionar tudo. Nós temos que tomar cuidado, porque a boca do perverso, como diz lá em Provérbio, que está pronta para destruir a vida das pessoas. Nós, como servos do Senhor, nós temos que levar vida e vida com abundância. E nós podemos profetizar isso através da nossa conduta, de como nós devemos falar. A língua sem freio, ela é semelhante a um incêndio que consome descontroladamente uma floresta. Provérbios, Salomão, ele é muito sucinto em nos ensinar. Como eu aprendo com a vida de Salomão, quando eu leio o livro de Provérbios, quantas experiências eu tiro para a minha própria vida. Recentemente tivemos incêndio na Amazônia, queimou muita coisa, destruiu, foi colocado fogo naquela mata, é uma calamidade, é doído, é difícil para todo mundo, e eu entendendo que muitas vezes eu, com a minha palavra, com o que eu profiro, eu posso fazer essa mesma destruição em vida de pessoas, e muitas vezes eu não me atento, eu não sinto dor, eu não percebo que eu estou fazendo mal para alguém. Mas eu preciso de refrear a minha língua, as minhas atitudes, como eu falo. Eu preciso de entender o projeto e o propósito de Deus. Independente da sua situação, se você tem brinco, se você usa calça, saia, ou se você tem cabelo comprido, se o seu cabelo é curto, se você usa maquiagem ou não. O importante é que o Senhor te convidou para gerar vida e vida com abundância. Se você entendesse o seu projeto, o seu chamado, para que o Senhor te chamou, você mudaria a maneira de você agir. A partir de hoje, eu tenho certeza que você não iria destruir nenhuma pessoa mais, nenhuma vida mais. A partir de hoje, você ia começar a declarar, a profetizar, a abençoar, principalmente sobre as pessoas que estão em sua volta, porque dessas pessoas precisam de sair luz, precisa de sair alegria, presença e glória do Senhor, para que esta nação, para que este país seja diferenciado. Então seja um provedor de vida, use as suas palavras para construir e não para destruir pessoas. Porque a pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, os frutos do Espírito começam a se exalar nesta vida. A palavra, o que essa pessoa profere, o que ela diz, é diferente quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus. A língua, nós precisamos de saber como usá-la, principalmente em nossa casa. Isso me chamou a atenção porque eu estava acompanhando um psicólogo uma vez, falando alguma coisa relacionada à família. E isso me chamou muito a atenção, porque dentro de casa, como eu gosto muito de trabalhar com famílias, eu entendi isso, que dentro de casa, as nossas palavras têm que ser pautadas, tem que saber o que nós falamos, porque é o lugar onde mais gera lacunas, mais geram feridas. A partir desse dia eu comecei a orar, a abençoar os meus filhos, a proferir que eles podem voar, que eles podem crescer, que eles podem ser grandes. Eu comecei a declarar que eles são águias, que eles vão ver as coisas de outra forma e dizer para eles que eles podem sim. Sabe, hoje eu procuro declarar palavras de vitória, palavras de construção sobre a vida da minha família. Eu vivi em um lar que não teve essa instrução. Quantas vezes eu já ouvi os meus pais dizer: não, ele é assim mesmo, esse menino é burro, ele não vai crescer. Lá em casa, os meus irmãos, ninguém terminou a sua escola, os seus graus de escolaridade, porque não houve um incentivo. Sempre falavam, sempre diziam: eles vão ser assim mesmo, tem que ir para a roça, tem que trabalhar, e isso, aquilo, outro. Não, meus irmãos, eu comecei a declarar
coisas diferentes. Quando eu fui alcançado por essa palavra, por esse evangelho, eu comecei a mudar as minhas atitudes. Mesmo que eu tinha ferida lá de trás, eu pude um dia sentar com meu pai, com a minha mãe, conversar, entender o nosso passado, pedir perdão para eles, liberar perdão para eles também, para que eu pudesse crescer. E a partir desse dia eu fui liberto, a minha alma se liberou, eu comecei a crescer e comecei a entender que a minha família precisava de um novo direcionamento. E eu comecei a abençoar, a proferir palavras de vitória sobre a minha casa. E eu tenho entendido: nenhuma conversa má, não tem blasfêmia, mentira, juramentos falsos, insinceros, coisas semelhantes que abomina a presença, a vontade de Deus. Eu tenho procurado tirar de dentro de casa, porque eu entendi que as minhas palavras têm poder. E eu tenho o poder de dar vida, de curar pessoas e de matar pessoas através da minha palavra. Eu tenho procurado usar através do Espírito Santo de Deus e conseguir levar essa presença, levar essa palavra e ser um diferencial por onde eu passar. Eu quero que você entenda uma coisa nesta manhã: as suas palavras também eram uma fonte que jorra alimento. Palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma, ajuda, traz cura para os ossos, para o seu corpo. Esse é um conselho que Salomão nos dá lá em Provérbios 16, que a palavra do Senhor é como um favo de mel, é algo agradável. Então nós precisamos, você não precisa de bajular ninguém, mas você tem que saber como falar. Porque quando você fala com alguém, você pode direcionar, você pode mudar o norte, a direção dessa pessoa, e você pode dar um novo sentido para a vida dessa pessoa. Sabe, a palavra do Senhor, ela tem os seus efeitos. E como ela é esse mel, como é esse remédio para a nossa alma, para o nosso corpo. Porque quando a palavra ela é lançada sobre nós, nós recebemos vida. É um alimento, é algo diferenciado para mim e para você. Então eu quero te incentivar: leia a palavra de Deus, ore, consagre, busque direcionamento do Senhor, use a sua língua, tome essa fera, profetize sobre os seus pais, sobre a sua escola, sobre os seus amigos, sobre os seus patrões, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre a sua célula. Profetize palavras de vitória. Existem pessoas em sua volta que precisam de ser curado da sua alma. Use essa oportunidade que o Senhor te dá para poder você abençoar outras vidas. Olha aqui, ó. No verso 10 que nós lemos, diz assim, ó: de uma só boca pode proceder bênção e maldição. Que essas coisas não sejam assim, meus irmãos. Nós não podemos fazer isso. Bênção e maldição. Da nossa boca nós precisamos de levar só mesmo a bênção. A bênção. Quantos pais hoje sofrem, que tem os seus filhos em prisão, porque falava: esse menino é um vagabundo, não presta, não vale nada. E você chega num presídio para fazer uma visita, muitas vezes está cheio de profetas lá dentro. Nomes bíblicos estão lá dentro, porque o pai colocou com o intuito de ser uma bênção, mas não soube usar, não soube influenciar através das suas palavras. E hoje choram, hoje clamam, e muitas vezes não tem a oportunidade de reverter essa situação. Mas eu quero dizer para você que nos ouve nesta manhã, que você precisa de ser tardio para falar,
Você não pode ir fácil. Você tem que procurar entender. Você precisa de procurar saber. Porque a ira do homem produz a justiça de Deus. Em Efésios 4 fala que nós devemos fazer tudo em amor. Nós precisamos de saber o que nós falamos. A ira de Deus não pode estar sobre nós. Nós precisamos de ter a bênção do Senhor. Sabe o que eu quero que você entenda? Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero concluir essa mensagem nessa manhã dizendo para você que tudo que você faz surte um efeito. Que seja positivo ou negativo. Eu venho de uma linhagem, de uma geração que tudo que pensa, abre a boca e fala. Mas com o passar do tempo eu comecei a entender. E quem fala tudo que pensa, não é sincero. É mal educado. Quem fala tudo que pensa não é sincero. É mal educado. Deus ministrou isso no meu coração fortemente. Porque muitas vezes nós queremos chegar e ser muito sincero com as pessoas. Mas às vezes a nossa sinceridade, que nós achamos que é sincero para nós podemos estar abrindo uma ferida muito grande na vida de alguém. E quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus temperar a nossa vida, deixamos a presença do Senhor confirmar em nossas vidas que essa palavra é a verdade, que cura as feridas que muitas vezes eu e você, nós abrimos na vida de outras pessoas. Existem pessoas que trazem feridas do longo dos anos, de anos e anos, feridas dos seus pais, coisas do passado, dos seus avós, de relacionamentos, e não consegue. Muitas pessoas estão fadadas já ao fracasso, à morte. Por isso que lá em Provérbios 18 e 21 fala assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha, o que bem utiliza, come do seu fruto. Tudo o que nós falamos vai gerar um efeito sobre nós. Então preste atenção. Nem tudo que você fala é sinceridade. Muitas vezes é que nós somos mal educados. Mas quando nós temos a presença do Senhor, quando o Espírito Santo de Deus começa a nos direcionar, quando nós começamos a entender, quando nós começamos a perceber e a dar lugar para os frutos do Espírito em nossas vidas, nós podemos usar as nossas palavras não para ferir, porque palavras ferem, mas nós podemos usar as nossas palavras para restaurar vidas, para curar vidas. Feche os seus olhos. Eu quero abençoar a sua casa mais uma vez, a sua vida. Pai, no nome de Jesus, que nós podemos, ó Deus, entender que com a minha língua eu posso profetizar, que eu posso abençoar e que eu posso amaldiçoar também vidas. E que a partir deste dia de hoje, deste momento, que eu possa estar usando, Deus, tudo que eu falo, Deus, para o crescimento, para o bem-estar da tua obra, e que eu possa entender o seu projeto, Deus. Que eu comece a usar isso nas pessoas que estão em minha volta, nas pessoas que me rodeiam, nas pessoas que me cercam, e que eu possa gerar este desejo dentro do meu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, Deus, que eu possa me encher da tua palavra, para poder estar levando para outras vidas e vida com abundância, Senhor. Pai, gera em nós, gera em mim, gera na sua igreja, gera em cada casa, gera em cada família, gera em cada célula esse desejo de profetizar, de declarar vida e vida em abundância, que alma, corpo, ossos
possam ser restaurados através das palavras que vão ser proferidas, que o teu povo possa ter esse espírito gerador, que nós podemos gerar vida e vida com abundância, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo o seu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Obrigado, pastor Wagner. Aleluia.